espermatozoides. Eu acho que elas não perguntariam função. Provavelmente pode perguntar Não, só a especialização. Isso é uma coisa muito, muito teórica, e mesmo na teoria não caiu na nossa prova. Pelo que eu me lembro, não Sim, sim. caiu na prova de ninguém. Mas Foi, cobraram só para identificar isso. uma microvelocidade. Eu vou estar mostrando uma lâmina para vocês já já. E aí a gente pode conversar mais sobre. Aqui, essa imagem aqui está bem desfocada. Mas aqui tem umas microvilhosidades. Aqui, ó. Microvilhosidades, cílios, esterocílios, glândulas. Glândulas eu vou deixar para a Isa falar. Já já a gente toca nesse assunto. Eu vou estar falando aqui localizações dos epitélios, porque eu acho que é uma dúvida frequente, porque me perguntaram. Eu vou estar falando, porque eu tenho anotado e eu não achei uma lâmina, tipo, várias lâminas com isso, porque a gente está começando a criar agora os slides. Então, Aí seria. oi, Opa. pode falar. Aí seria então cilíndrico, Isso. com microvilhosidades ou não, nesse caso. Da imagem aqui? Esse é com microvilhosidades. Isso. Só, Não, é porque vai ser assim, vai ser a foto e a gente vai ter que definir. Então, é mais ver a imagem e saber o que é nome. isso, exato. Isso. Eu vou estar passando já já. Vou até deixar aqui logo para poder mostrar para vocês uma retroalimentaçãozinha sobre tecido epitelial. Sobre localização. Eu sugiro que vocês façam uma tabelinha. Eu até acho bom desenhar, porque para mim desenhar fixa muito, porque a gente estimula várias partes do corpo e acho que a gente grava mais rápido. Eu vou estar falando aqui localizações dos tecidos epiteliais. E aí, se vocês puderem anotando, seria legal. Epitélio simples cúbico. Onde é que encontramos epitélio simples cúbico? Em condutos, geralmente de glândulas exócrinas. Encontramos também na superfície do ovário, nas paredes dos folículos tiroides e nos túbulos renais. Então, provavelmente, ela só peça uma localização. E, na prática, geralmente só pede uma localização. Então, é bom fazer toda essa questão aí da tabelinha, para poder lembrar. Sheila, pode repetir, por favor? Sim. Simples cúbico, nós podemos encontrar em condutos de glândulas, em superfície dos ovários e paredes do folículo tiroides. Podemos encontrar também nos túbulos renais. Calma Conseguiram? aí. É paredes do folículo tireoide, né? Da tiroides. E que mais? Túbulos renais, Renais. superfície dos ovários e condutos de glândulas. Eu queria perguntar para os paraguaios. É porque, gente, eu sou muito ruim no espanhol. Então, qualquer coisa eu repito até vocês conseguirem entender o que eu tô falando, porque eu acho que eu falo muito rápido. Tá travando aqui, galera. Tá, posso passar para o próximo? Pode. Simples plano. Podemos encontrar nos vasos sanguíneos, que seria o endotélio. Podemos encontrar em vasos sanguíneos, em vasos linfáticos. Podemos encontrar também na cápsula de Bowman. Eu vou repetir todos. E nos alvéolos. Então, vocês querem que eu mande depois? Eu tento Vasos linfáticos e que mais? Oi?
Vasos linfáticos e que mais? Cápsula de Bowman. Eu vou mandar escrito isso daí. Só uma coisa que eu tenho dúvida em relação a epitélios é tanto plano quanto estratificado pode ter as 3 classificações. Plano? É, tanto plano quanto estratificado, porque isso só difere as camadas. Mas Tanto simples quanto estratificado, você fala. isso, exato. Pronto. Exato. Isso, os Isso. 3. Podem ter. Tá. Aham. Se vocês quiserem, depois eu tento fazer uma tabela e tento mandar para vocês certinho, escrito, mas é bom ir anotando, como já tem gente que tem. Oi, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Só não tem estratificado cúbico, né? Então tá, obrigada. Não tem. Certificado cúbico? Licença, Tem. deixa eu interferir aqui um pouquinho. Gente, todos os 3 podem ter, sim. Pode ter simples plano, simples cilíndrico e simples cúbico. Pode ser estratificado plano, simples e cúbico também. O único epitélio que é raríssimo de você encontrar no corpo e que certeza que não vai cair na prova é o estratificado cilíndrico. Porque, se eu não me engano, o único lugar que a gente pode encontrar, e mesmo assim não é certeza, é na transição rectal. Então, isso não vai cair. Esse é o único epitélio que é, assim, bem impossível deixar, senão os outros podem ter, sim, as 3 especializações. Eu vou. É porque eu. Aqui, a Alisson Ricardo, que mandou aqui para eu estar mandando as localizações. Eu vou mandar, é porque tá aqui no meu caderno. Eu vou transcrever para fazer um arquivo e vou pedir para mandar no grupo de vocês, certinho? Só terminando de falar, o simples cilíndrico nós podemos encontrar no estômago, no piloro, intestino delgado e vesícula biliar. Então, repetindo todos. Estômago, piloro, intestino delgado e vesícula biliar. O estratificado plano a gente pode encontrar na mucosa bucal, na vagina, ânus, faringe e língua. Só que é bom gravar 3. Eu tô mandando aqui vários para vocês escolherem o mais fácil de vocês memorizarem. Passando para o estratificado plano queratinizado. O epitélio plano, ou estratificado plano queratinizado, ele vai ter a questão da queratina, então ele vai ser um epitélio que vocês vão conseguir distinguir de longe, praticamente, por causa da coloração. E a gente encontra ele na pele. Estratificado cúbico é na região anorretal e condutos de alto calibre. Estratificado cilíndrico no conjunto ocular, bem difícil de ver. Bem difícil de ver mesmo. E ductos excretores de glândulas. Bem difícil daí de botar. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, podemos encontrar na tráquea e na fossa nasal, ou traqueia. Fala só um pouquinho mais devagar, porque está muito acelerado, eu não estou conseguindo acompanhar. Desculpa. Não tem problema nenhum. Eu tô falando aqui, mas eu vou estar passando a lista para todo mundo, tá certo? É só para vocês estimularem mais. Então, você quer que eu repita algum específico? Sim, o estratificado cúbico. Cúbico, na região anorretal. Estratificado cúbico em regiões anorretal e conductos de alto calibre. Posso tirar uma dúvida também? O único que pode ter queratina ou não é o cúbico? O único que pode ter queratina ou não é o estratificado plano. Estratificado plano. Isso. E o estratificado. Não.
E daí os cilíndricos é que vai ter os cílios ou não. Isso. Certinho. Então, o estratificado plano é o da queratina. Pode ser queratinizado ou não. Uhum. Eu acho que na parte prática, agora a gente pode ver lâminas. E aí depois, Isa pode falar sobre a questão das glândulas. Então, eu vou estar passando aqui essa retro com vocês, mas não vai ser tipo rápido. Eu vou estar conversando com vocês, mostrando as lâminas da retroalimentação, certinho? Vamos lá. Só uma pergunta, essas lâminas, elas são as mesmas que tem na faculdade ou é foto de outras plataformas? Essas lâminas têm fotos de plataformas, mas algumas delas podem ser usadas e são usadas pela faculdade. Então, Tá bem, obrigada. se vocês tiverem muita sorte, vocês vão ver uma lâminazinha dessa na prova. Se tiverem sorte, tomara. Aí é simples, com queratina, né? Aqui, o que é que a gente tem que ver logo? Ó, nombra o epitélio mencionado, me menciona uma localização. O que a gente vê logo? O tanto de extrato que possui. Então, como ele possui mais de um extrato, ele vai ser um epitélio estratificado. E olhando para as células de cima, a gente pode ver que são células planas. Certo? Então, como você nombraria esse epitélio? Estratificado, plano com queratinizado. Estratificado plano com queratina. Isso, a gente pode ver que a especialização dele, de cima, dá para ver bem rosa, bem cheguei. A questão da queratina. Então, essa parte aqui é queratina, epitélio plano, estratificado. Então, a ordem não importa. Se você quer botar estratificado plano estratificado. Então, tá. Então, eu não sei se todos vocês já fizeram a entrega, ou se vocês ainda vão fazer. Mas eles vão fazer nesse modelo. Bota a imagem, amplia e volta. Em 1 minuto e meio. Determine o tipo de epitélio. Vocês estão vendo que esse epitélio é bem diferente. Se você olhar ele bem na região... Urotélio, né? Urotélio. Aqui, ó, a gente pode ver que ele é um epitélio que ele é mais arredondado. Então, esse daí praticamente não tem erro, porque ele é muito diferente. Então, esse daqui seria um epitélio de transição ou o epitélio urotélio. Aqui. Ele seria estratificado. Fala estratificado também ou só urotélio? Não, só urotélio. Porque ele é especial, digamos assim. Então, ele Uma dúvida. Pode colocar, tipo, se chegar a cair esse tecido, pode colocar só urotélio. Não precisa colocar tecido, epitelial, urotélio? Ou tem que falar todo certinho? É bom botar tudo certinho. Ah, fechou. Então seria a nomenclatura, então, seria tecido epitelial de transição ou seria tecido epitelial urotélio? Isso. Ah, ok. Obrigado. Certinho. Deixa eu passar aqui para o próximo. Uma localização do epitélio observado. A primeira coisa que a gente vai observar nesse epitélio é a questão da lâmina dele, da lâmina basal dele. A gente pode ver que nem todas as células, tá vendo aqui, ó, o núcleo de uma célula, nem todas as células chegam até a superfície livre. Então, é pseudoestratificado esse aí? Isso. Então, o epitélio que não consegue chegar até a zona livre é denominado pseudo ou pseudo. A gente pode ver também que tem bastante células caliciformes. E tem aqui... é microvelocidades, né? E tem aqui... Se eu não me engano... Acho que é cílios, né? Não, cílios. Esse é cílios. Esses são cílios. Microvelocidade é bem pequenininho. Vai chegar uma imagem. Então, que tipo de acinos aqui tá perguntando? Vai chegar na parte de glândula, Isa vai falar certinho. Mas se fosse para botar qual epitélio seria um epitélio
pseudoestratificado com cílios, ou ciliado. E se quiser botar também células caliciformes, é bem... Acho que chega... Eu não sei se elas falaram para vocês que seria, tipo, que teria que especificar isso, mas é bom colocar também. Então, pseudoestratificado com cílios e células caliciformes. Sim, é sempre bom vocês especificar tudo. Isso. Quando o Isa falar de... Permissão. Não Pois. seria certo colocar, tipo, tecido, tecido cilíndrico, pseudoestratificado? Não seria isso, correto? Ali naquela outra? Não precisa. Quando ele é pseudo, não precisa botar cilíndrico. Tá bom. Você precisa só denominar que ele é pseudo. Mas, porque ele como ele é um falso estratificado, geralmente vai ter células que são não necessariamente cilíndricas. Então, é pseudoestratificado com cílios, né? Isso. E células caliciformes. É bom botar tudinho. Certo. Aqui, pergunta. Células caliciformes, aquelas bolas brancas ali. Isso. Tudo que a gente consegue identificar aqui, ó, na região. Que é a glândula, não é não? Isso. Tá certo. Tá. Passando para a quarta pergunta. Que especialização vocês conseguem observar nessa imagem? Cilíndrico. Especialização. Ah, o que é especialização? Microvelociosidades. Isso. Microvelocidade. Tá vendo a diferença de cílios para microvelociosidades, que são minúsculas, praticamente não dá para ver. São bem juntinhas. Então, essa daqui seriam microvelociosidades. A resposta seria essa. A microvelocidade parece um contorno, não é isso? Que é diferente do cílio. Contornado. Dá pra... É plana cilíndrica com microvilhosidades. Não, aqui são células cilíndricas. Ó. Então, é um epitélio simples. Plana não, é simples, caramba. Isso. Simples. Simples, cilíndrica, com microvilhosidades. Com microvilhosidades. Mas tem que analisar a pergunta, né? Ali tá Então. qual a especialização? Se perguntassem qual tipo de epitélio, ou classifica esse epitélio. Mas como está perguntando somente a especialização, você não vai botar qual é o epitélio, somente a especialização. Microvilhosidades. Isso. Pode falar. Isso. Como célula caliciforme é uma célula uninuclear, ela não vai se encaixar aí na questão dos acinos. Então, se perguntar que tipo de acino corresponde, você só vai olhar a questão dos acinos aqui embaixo, só deles no geral. Se é seroso, se é mucoso, mas célula caliciforme não entra como acino. Deixa eu ver a próxima. Como a gente vai diferenciar as microvilhosidades da queratina? A queratina, ó, vou voltar lá na imagem. A queratina, ela é completamente... Ela é muito cheguei, digamos assim. Ela mais grossa. Tem muita presença. E ela é muito grande. Aqui tá até um aspecto pequeno. Eu vou ver se eu acho até uma imagem maior para estar mostrando a vocês. Aqui. Queratinizado. Porque as duas tá no cilíndrica, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ser uma coisa bem marcante na lâmina. Eu acho que não tem muito como confundir. Uhum. Porque ela só vai estar no epitélio estratificado plano também. É bom lembrar disso. Uhum. Microvilhosidades pode estar aí no epitélio cilíndrico. Passando para a próxima. Determine o tipo de epitélio. Quem consegue me falar aí qual tipo de epitélio?
Estereocílios. Tá vendo? Eu acho que a gente consegue fazer uma comparação aqui, já que as lâminas estão bem pertinho. Agora que eu lembrei que ela falou que as microvilhosidades são uma extensão das cilíndricas que já são estendidas, né? Então ajuda a associar também. Aqui, ó, a gente pode ver certinho a diferença dos cílios, das microvilhosidades e dos estereocílios. Uhum. Estereocílios geralmente é encontrado no epidídimo. Então, essa daqui é a lâmina do epidídimo. Então, quando você bater de cara assim nessa lâmina, você vai saber que é estereocílios. Tá vendo? Ela é bem diferente, eu acho, de todas as outras. Dá para diferenciar bem. É que os estereocílios, eles são bem mais compridos que os cílios mesmo, né? Isso. São bem maiores e são bem fininhos. Eu acho que chegam a ser bem mais finos. Aqui, ó. Determina o tipo de epitélio. Já foi dito. Esse é tecido epitelial, cilíndrico, simples, no caso, cilíndrico, com estereocílios? Sim, deixa eu... Um minutinho, gente. Tá dando interferência? Não. Tá certinho? Qualquer coisa vocês vão me falando. Eu vou estar olhando aqui no chat. Vai. Na verdade, esse não é simples, né? Ele é pseudo. Ele é pseudo, é isso que eu ia... Tá vendo como a gente olha aqui a lâmina basal? Que não chega... Ai, meu computador tá carregando. Não chega até a zona apical. Então, ele é um pseudo. Pseudo estratificado com estereocílios. Tá dando para todo mundo entender certinho? Daí vai ter que falar completo, né? Tecido epitelial, ser estratificado com estereocílios. É isso? Isso. Aqui. Identifica o epitélio e menciona uma localização. Essa é a imagem... Simples plano. Isso. Pode falar. Endotélio, se for o simples plano. Aqui, ó. Então, para as pessoas que estão mais com dúvida, digamos assim, a gente tem que olhar para todos os cantos da lâmina. Quando você consegue enxergar o epitélio, você vai avaliar se ele é estratificado, se ele é simples. Nessa imagem, vai estar mostrando um epitélio simples, plano. Então, uma localização desse epitélio. Quem consegue me falar aí agora? Endotélio. Amiga, quando é você que fala, para mim trava. Membrana de Bowman. Ó, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quando perguntar uma localização, você não bota endotélio. Os vasos sanguíneos. Se perguntar qual o epitélio, você pode botar endotélio ou simples plano. Agora, localização, você não vai botar endotélio. Porque endotélio é como se fosse o segundo nome para simples plano. Deu para entender? Sim. Deu sim. Então, seria epitélio, tipo de revestimento de vasos sanguíneos? Poderia colocar? Se te perguntassem qual o epitélio, você poderia botar epitélio, simples plano ou endotélio. Uhum. Como localização, você não pode botar endotélio, porque endotélio é como se fosse um nome. Então, se lhe perguntar uma localização, a gente pode estar falando aí vasos sanguíneos, cápsula de Bowman, que é exatamente essa lâmina. Uhum. Cápsula de Bowman. Pode estar falando também alvéolos e vasos linfáticos. Perfeito, obrigada. Então, sempre lembrar de que endotélio é uma nomenclatura, não uma localização. Certinho? Essa, então, é só simples plana. Isso. Aqui. Qual o epitélio e uma localização? Estratificado. Cúbico ou estratificado? Cúbico. Isso. Só isso? Estratificado cúbico. Isso. O nome do epitélio. Então, você vai botar epitélio, estratificado, cúbico.
Agora, uma localização. Das que eu citei, você pode botar região anorretal ou condutos de alto calibre. Por exemplo, esse daqui, essa lâmina em específico, é um conduto de alto calibre. Pode ver que é um conduto, porque tem essa zona aqui, livre. Então, localização, região anorretal ou condutos de alto calibre. Certinho? Todo mundo está conseguindo ver bem, entender? Deixa eu abrir o chat aqui para poder. Gente, eu tava digitando até agora as localizações que eu tava falando pra vocês. E eu ia mandar no chat, só que o chat tem um limite de mensagem. E eu não vou poder mandar. Então, eu vou mandar no grupo ali que eu tenho acesso. E vou mandar pra ela também, mandar no outro grupo que ela tem acesso, pra vocês terem acesso a essas anotações que ela acabou de falar de localização, ok? Pronto. Passando para o próximo, vai perguntar que tipo de epitélio e uma localização. Simples, plano. Aí que está o pulo. Quando você vê essa lâmina, que tem essa... Não pode falar agora porque não chegou no sistema ainda, mas quando você vê essa lâmina, você vai olhar bem para as células. Dá a parecer que é um epitélio simples, mas se você olhar bem, aqui, ó, essa célula, ela consegue formar um quadradinho, tá vendo? O citoplasma dela consegue formar um quadradinho. Então, esse epitélio é um epitélio simples cúbico. Ah, isso aí é uma glândula, né? Voltando para esse daqui, voltando para o que eu tinha dito, isso daqui é um folículo tireoide. Então, localização, você pode botar folículo tireoides, pode botar condutos de glândulas, superfície dos ovários ou tubos renais. Esse epitélio é o epitélio simples cúbico. Vou aproximar aqui para você. E vai dar para ver essa diferença na hora que colocar no data show lá na parede? Então, isso é uma questão, eu acho que vocês têm que treinar mais, tipo, o olho, assim, porque pode passar despercebido. Porque nem toda célula fica bonitinha, nem toda célula fica muito identificável, digamos assim. Mas se você olhar ao redor, dá para você entender. São bem mais cúbicas do que essa. Mas é um epitélio simples cúbico. Tipo de epitélio e uma localização. Esse epitélio, se a gente Simples estratificado. olhar bem, ele não vai ter a questão da queratina. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui, maior. Ele não tem queratina. Aqui é as células planas. Aqui a gente pode ver um núcleo, aqui a gente pode ver outro núcleo. Então, é um epitélio que, pelas camadas, é um epitélio estratificado e plano pela camada apical dele. Sem queratina. Plano estratificado, meninas. Simples, eu falei simples estratificado, eu quis dizer plano estratificado. Isso. Então, ele é um epitélio estratificado, plano. Quando você vê um epitélio estratificado plano, você não precisa botar sem queratina. Só botando tecido epitelial, estratificado, plano, tá ótimo. Não precisa botar sem queratina, porque já dá para identificar. E nombra o epitélio e menciona uma localização. Alguém consegue falar que epitélio é esse? Está bem bagunçado, viu? Esse epitélio é um epitélio simples. Simples cúbico. Simples plano. Simples plano queratinizado? Não, sem queratina. Queratina só vai ter no epitélio estratificado. Simples não vai ter. Esse daqui é um alvéolo pulmonar. Então, um dos locais da localização desse epitélio é nos alvéolos.
tanto alvéolo, quanto os vasos sanguíneos, quanto cápsula de Bowman, todos fazem parte aí dessa... Alvéolos pulmonares, né? Isso. Por quê? Por que simples plano? Você pode me mostrar? Porque se a gente for daquela mesma forma que você mostrou lá nos outros, os quadradinhos, aqui a gente tem quadradinhos. É porque, se você conseguir ver bem, é porque o alvéolo é muito bagunçado. Mas se você conseguir ver bem a membrana basal dele aqui, você consegue ver, por essa célula aqui, você dá para ver que ele é plano, tá vendo? Eu acho difícil colocar essa imagem. Eu acho maldade até colocar essa imagem. Mas, se ocorrer, vocês têm que olhar bem para a lâmina basal dele. Vocês têm que procurar um lugar que esteja com uma visualização melhor, assim. Por exemplo, aqui está muito bagunçado. Você tem que procurar um lugar que dê para você distinguir. Vou até voltar. Volta aquela imagem anterior do alvéolo para a gente. Tenta abrir mais para ver se a gente consegue chegar a um. Eu vou ver se eu consigo achar uma aqui, uma lâmina diferente. Outra coisa, gente, sempre quando for estratificado, vocês sempre vão ver muitas camadas de célula. Eu vou ver se tem, mas eu acho que não vai ter tanto. Aqui, ó, uma imagem melhorzinha. Dá para vocês verem aqui certinho? Sim. É porque podem botar uma imagem assim, entendeu? Bem bagunçada. Mas que, se você olhar certinho, dá para você identificar o tipo de epitélio. Porque o núcleo parece que é cúbica, mas quando você olha ao redor dela, a célula não é quadrada quanto o núcleo, então por isso plana. Para poder denominar o epitélio, sempre tem que ver a questão do citoplasma. Vocês querem que repasse, tipo, vocês testando aí na cabeça de vocês a retroalimentação? Sim, por favor. Principalmente as questões pseudoestratificada, estratificada, eu estou bem confuso quanto a isso. E a esterocílios também. Aqui, eu vou botar naquela imagem que eu estava usando na estante para falar sobre... Aqui, pronto. Aqui. Microvilhosidades vai ser bem pequenininhas, então elas vão ser praticamente imperceptíveis, assim, de você ver uma sozinha. Você vai ver ela praticamente reta. As microvelocidades a gente vê como se fosse um borrãozinho em cima, né? Isso, vou até botar na os cílios já é um pouquinho maiores e são mais juntos, né? Os estereocílios são mais finos, né? E mais compridos. Isso. Aqui, ó. Tá. E a gente consegue identificar os cílios, que realmente parecem os cílios. Sim. Se você lembrar, realmente parece cílios, que eles são médios, digamos assim. Para você botar do menor para o maior aí. Então, os cílios vão estar aí no tamanho médio e dá para você identificar bem. Geralmente vai estar em epitélios pseudoestratificados ou cilíndricos. Posso dar uma dica? Pode sim, pode. A nossa professora, a Mirna, ela falou que para diferenciar os cílios e esterocílios é só você comparar como se fosse uma extensão de cílios. O esterocílios é como se tivesse, no espanhol seria com peruca, no caso com extensão, e os cílios sem peruca, curtinho. É uma dica que ela deu. É bom fazer a comparativa. Boa, então, gostei. Fica bem legal. Vocês têm que associar algo lúdico. Fica bem mais fácil. É o que eu tô falando, desenhar fica bem mais fácil também. Então, Oi, Oi, pode falar. E a questão do estratificado e pseudo-estratificado, eu tô perdidinho com isso aí. Vamos, eu vou tentar achar uma lâmina melhorzinha de mostrar para vocês. Perfeito. Um minutinho.
Ah, eu vou passar esse site aqui para vocês. Vou passar o link. Porque isso é um site bem legal. Vou estar botando aqui para mostrar para vocês. Já já eu volto no Pseudo, rapidinho. Esse é um site bem legal, que dá para a gente marcar a localização e estrutura das coisas. Então, aqui está falando, tipo, epitélio simples pavimentoso, ou epitélio simples plano. Ele vai marcar ao redor. Dá para ver certinho todo mundo? Células pavimentosas ou células planas. A gente pode identificar assim. Aqui, ó. Pavimento é plano, né? Isso. Tá. Aqui mostra também células cúbicas. Mas como essa estrutura é mais predominante, se ela perguntar, ela vai dar um enfoque, vai aumentar para essa estrutura, certo? Se ela aumentasse para uma estrutura assim, essa daqui, vocês conseguem ver certinho? Qual epitélio vocês colocariam? Simples cúbico. Então, ele é um epitélio simples. Dá para ver bem certinho. Simples cúbico, isso. Simples cúbico. Mas, se ela botar provavelmente essa imagem, ela vai dar um enfoque, ela vai dar o azulzinho dela aqui. Mas se desse aqui, vocês iam botar epitélio simples cúbico. Aqui. E onde é encontrado esse epitélio? Simples cúbico? Não, sim, o simples cúbico. Simples cúbico, ele pode ser encontrado tanto na parede dos folículos, que é aquela imagem que eu mostrei, que estava parecida com... Red Bull! Meu Deus. Red Bull é bom, Tainá. Precisamos. Aqui, ó. Essa imagem é de um folículo. Então, esse epitélio pode ser encontrado tanto naquela imagem do folículo, quanto em condutos de glândula, como isso daqui. Isso daqui é um conduto. É porque aqui está em português, mas aqui era para ser conduto. Aqui, ó. De uma glândula. Então, ele pode ser conduto de glândulas, superfície dos ovários, folículos tiroides. O que for mais fácil, vocês gravam. Geralmente pede uma localização. Então, isso que eu ia perguntar aqui, será que a gente foca na localização? Porque a princípio era só para definir o tecido, né? Não falar onde ele tá. É bom. Manda o link desse site ali nas mensagens, por favor? Mando. Não sei quem perguntou, mas no dia do simulado, ela passou um vídeo, no vídeo perguntava a localização, que tipo de tecido. Tinha algumas perguntas diferentes de só localização no simulado. Vocês podem... É isso que eu tô falando. Na prova teórica, é bom saber sempre 3 localizações. Isso é uma coisa que a professora Beatriz fala muito. Na teórica, é bom saber 3 localizações e na prática, uma no mínimo. A professora Belém também falou a mesma coisa, que era para ver as localizações, entendeu? Ela falou muito sobre isso no último sábado. É bem... Assim, gravar uma no mínimo para poder se perguntar, provavelmente pergunte. E uma coisa que ela passou também no simulado, eu estava com a professora Dalila, a doutora Dalila, foi passado também uma imagem, qual esse tipo de célula, e daí era um neurônio, mas no caso pediu especificamente o tipo de célula. É porque tecido nervoso, as células são bem... geralmente é o que tem para identificar são as células. Mas epitélio, provavelmente pergunta localização, tipo, que são as camadas, e especializações. São as 3. Valeu. Gente, eu vou dar uma adiantada, porque já é 6 horas, acho que eu me empolguei muito falando. Voltando para a questão do epitélio pseudo. Como a gente identifica que é um epitélio pseudo? A gente sempre vai olhar a lâmina basal. Olhando a lâmina basal, a gente vai identificar. Todas as células conseguem chegar até a zona apical? Aqui a gente pode ver que não. Essas células aqui, por exemplo,
estão chegando até a metade, não conseguem chegar até a superfície livre. Dá para ver todo mundo certinho? Que não chegam. Dá sim. Então, se fosse para nomear, você botava a nomenclatura como epitélio pseudoestratificado. Pronto. E botaria, né, com cílios, porque nessa lâmina... Ciliar, isso. Agora, um epitélio não pseudo, no caso cilíndrico, aqui, ó, você vai poder ver que mesmo com as células caliciformes, mesmo elas atrapalhando aqui, a lâmina consegue chegar até a zona apical. Então, essa é a diferença. Você vai focar bem para identificar se chega ou não. Aqui está meio amarrotado, mas aqui é uma parte de visualização mais difícil. Você vai sempre procurar na lâmina a estrutura mais bem identificada. A melhor de você ver, você vai estar focando para poder identificar o tipo de epitélio. Certo? Tem uma dúvida, tipo, a mais disso daí? Quer que eu repita? Qualquer coisa eu posso repetir. Esse tem microvelocidades? Isso tem microvelocidades. Dá para ver pela marcaçãozinha aqui, não dá? Então, bem pequenininho é microvelocidades. Bem pequeno são microvelocidades. Vou voltar aqui na outra imagem para mostrar para vocês. Quando tá maiorzinho assim, realmente parecendo uns cílios, são cílios. Então, eu já falaria que essa é uma esterocílios, porque ele é comprido. Eu vou te mostrar um esterocílios para você ver bem certinho. Deixa eu botar aqui. Não sei se vai aparecer. Achei que aparece. Vou tentar ver se daqui dá para ver certinho para vocês verem. A lâmina está indo para outro canto. Mas eu vou voltar lá naquela imagem para ficar melhor. Porque procurar no site talvez demore um pouco. Aqui, ó. Esse daqui são os esterocílios. Em comparação com os cílios, eles são mais finos e maiores. Esse daqui realmente parece um alongamento de cílios, realmente parece algo assim, não sei como é que eu posso explicar. Para mim é menor. Eu acho que dá para ver a diferença de tamanho e de diâmetro, eu acho. Esses daqui são bem maiores e eles são bem mais clarinhos. Nessa lâmina, por exemplo, dá para identificar que ele é bem fininho. Ó, aqui, ó. E os cílios, como eles vão ser menores, eu acho que a visualização deles dá para identificar que eles são agrupados, então ele dá a impressão que é mais grossinho. Dá para entender mais ou menos? Dá. Eu acho que... Oi. É bem difícil você achar um estratificado cilíndrico. É bem difícil de você achar. Eu acho muito difícil botarem uma lâmina. Nunca mostraram pra gente. Então, provavelmente não mostra a vocês. Quando você... Varia muito. Mas se você quiser, tipo assim, botar como um parâmetro de medida 3, assim, células uma em cima da outra, que dá a impressão que é uma camada, eu acho que... É porque eu não sei se eu estou conseguindo passar o que eu quero dizer. Por exemplo, pseudo. Dá a impressão que realmente está estratificado. Mas você vai ver que uma célula está em cima da outra, assim, tomando espaço de uma, tomando espaço de outra, está bem desorganizado. Por exemplo, essas daqui estão uma em cima da outra, bonitinho. Mas essa daqui já está empurrando, entendeu? Ou essa daqui já está
mais espremida. Então, quando você vê que as células estão mais espremidas, elas vão ser pseudo. E cilíndrica, ela não vai ter esse aperto, ela não vai ter essa briga por espaço. Eu acho que assim dá para identificar melhor, porque eu não. Tá, e daí, tanto o estratificado quanto o pseudoestratificado pode ter esterocílios ou cílios. Isso. Ambos, ok. Ou microvilhosidade também. Ou microvilhosidades. Certinho? Eu acho que a gente tem que pular o assunto, porque já está dando 6 horas. Eu vou deixar a Isa agora falar sobre glândula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem botar aí no chat e eu vou tentar responder depois ou fazer um PDF com as dúvidas mais frequentes para tentar explicar. Tá bom? Vou estar agora esperando o Isa falar sobre glândula. O Henrique tá com a mão levantada. Não quer tirar dúvida? É que tem algumas perguntas aqui no chat, estão vindo para dar uma olhada. Ah, sim. Gente, a gente vai ter que combinar uma coisa, porque a gente já ficou 1 hora em epitélio. Tem que falar de conectivo, muscular e nervoso e glândula ainda por cima, porque eu vejo que vocês têm bastante dificuldade em glândula. Então, eu vou tentar fazer rapidinho e eu vou tentar tirar dúvida, só que eu não vou focar tanto assim. Pode ser? Eu vou focar mais no que vocês têm dúvida mesmo, eu não vou explicar muita teoria. Pode ser. Ok. Deixa eu tentar espelhar a tela aqui. Me avisem se vocês conseguem ver ou não. Ok, ótimo. Só deixa eu tirar uma dúvida. Você lembra de que se caiu realmente glândula? Eu acho que na primeira entrega não cai glândula. Então. Eu acho que na primeira não cai. Caiu. Pode ser que Pra pergunte. mim, caiu. Pode ser que pergunte, tipo, caliciforme ou acinar. Ou tubular, provavelmente. Mas, tipo, eu acho que não botaria uma imagem tão difícil, vida. Tá, então vamos fazer assim, pra gente não perder muito tempo. Qual é a dúvida de vocês em relação à glândula? Caiu a glândula mista seromucosa para outra turma. Então, eu acho que vai cair assim. Pra minha turma, caiu o ser mucoso. Então, provavelmente cai a sinos, é o que eu tô falando. Provavelmente cai a sinos ou... né? Mas é bom dar uma passadinha geral. Tá. Uma dúvida que eu tenho é como diferenciar os 3 tipos de secreção de glândula pela imagem dela. Seromucosa, Isso. seromucosa, mucocerosa e serosa? Isso, aham. Entendi. Ok. Vamos ver nesse slide que a gente tem aqui se a gente consegue trabalhar em cima disso. Vamos ver. Secreção de... Esses esqueminhas que tem aqui no slide sempre é muito bom. Tá, eu preciso de uma imagem que eu consiga mostrar para vocês. Então. Vocês podem encaminhar esse slide ali no grupo também, por favor? Eu vou estar passando essa retroalimentação de epitélio e vou ver... Acho que essa daí pode mandar também. Se eu não me engano... A Marmora não mandou não no grupo de vocês, nem tem na plataforma? Gente, a gente tem essa matéria, a matéria da Marmora. Geralmente está no plataforma. Então, o meu problema é que eu não consegui acessar o suporte há 3 dias já. Da UP. Então, a gente encaminha para alguém encaminhar no grupo, certinho? Obrigada.
perdi, ei lá. Meu Deus, eu me perdi no... Onde é que tá? Vocês não estão vendo mais minha tela, né? Não, saiu. Tá. Que maravilha. Antes a minha subiu também, daí eu tive que abaixar a conversa, daí voltou a tela. Abaixar as fotinhas, sabe? Dos perfis. Sim, Gente, eu vou... deixa eu falar aqui uma coisinha. Vocês acham que é tipo assim, vocês têm aula 10 horas da manhã amanhã? Temos aula na Sim. Porque ia ter uma monitoria amanhã 10 horas, com outra monitora. Mas ela acabou me passando o horário. E aí eu ia dar essa aula, só que eu acho que vai ter gente que vai fazer prova logo antes disso, no caso, antes de 10 horas. Então, Amanhã eu tenho aula manhã e tarde. Se você puder dar uma pincelada ainda hoje nas glândulas, que eu acho que são mais complexas, que querendo ou não, o tecido conectivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, na minha percepção, eu não sei como que meus colegas estão, mas na minha percepção são mais tranquilos do que as glândulas. Eu acho que se a gente seguir. Eu também. Eu acho que se a gente seguir com essa estratégia de mostrar a foto e a gente falar, sem falar o. Porque o conceito tá no livro, né? Tá no slide, cada um vê. Mas se a gente puder olhar a imagem e você talvez falar o que é e o porquê com a imagem, acho que a gente termina mais rápido. Sim, sim. Aqui vocês estão vendo minha tela, então? Sim. tá dando pra ver certinho. Sim, dá pra ver. Só esperar carregar, não sei se carregou para vocês, para mim ainda tá aqui, ó. Vai carregar aqui. Eu acho, eu espero. Aí, carregou. Vocês vendo essa lâmina assim, o que vocês imaginam quando vocês olham essa lâmina? Glândula exócrina, multicelular, composta, acina, seromucosa. Não. Não é seromucosa. Sabe, é que eu não tô conseguindo entender o que os professores, o que os doutores estão pedindo de você, porque na minha vez, eu não lembro de ter tantas especificações assim. Porque quando caía acino, a gente colocava glândula acinar mucosa, glândula acinar serosa. Não sei se para ela também foi assim. Isso, é mais ou menos a mesma coisa. Porém, às vezes eles falam, tipo, define o tipo de secreção dessa glândula. Se é mucosa ou serosa. Tipo, basicamente isso daí. Isa, pelo que eu tava vendo, pelas aulas que eu peguei, eu só consegui pegar 3 aulas teóricas, se eu não me engano. E eu acho que a Mirna falou ou foi a Beatriz, que era para especificar bem. Tipo, se fosse para botava nome e sobrenome. Mas, tipo, eu acho que especificar, tipo, o tipo de glândula, se ela é acinal, se ela é tubular, e, tipo, se é serosa, mucosa, eu acho que daí já vale. Mas é sempre bom, tipo, se eles conseguirem especificar mais. Sim. Sim. Mas quando a gente tá falando de lâmina, o mínimo que vocês têm que especificar é que ela é uma glândula, célula acinar, célula tubular e o tipo de secreção. No caso aqui, qual é o tipo... Me falem o nome e o sobrenome dela. Completo, assim. Que glândula que é e tipo de secreção. Então. Acinar serosa. Acinar serosa. Por que é serosa? Eu acho que essas partes aqui, isso daqui, ó, que vocês estão confundindo. Isso aqui não é... Isso é um tecido que vocês não viram ainda. Isso aqui é tecido adiposo. Isso não é mucoso. Eu já vou mostrar para vocês o que é uma glândula mucosa. Mas aqui a gente consegue ver direitinho, ó. Eles redondinho. Nossa, essa aqui tá muito bonita, ó. Se carregar, aqui, ó. Vocês conseguem ver certinho. Bem separadinho, que nem a professora desenha no quadro. Vocês conseguem lembrar? Conseguem assimilar? Parece uma rodela de limão. E quando é ceroso, ele sempre vai ser roxinho. Sempre vai ser bem roxinho. Ele sempre vai ser meio amarelado. E o misto é misturado as duas cores. Sim, deixa eu pegar uma aqui, parátias, aqui submandibular.
Aqui vai ter mucosa para vocês verem. Acinar e tubular é a forma, e seroso ou mucoso é a Isso. cor. É a o tipo cor. de secreção. Isso, a cor. Isso aí. Então, as classificações é ou acinar ou tubular. Daí a gente vê a cor e define se é seroso ou mucoso. Sim. Tá. Não, tem alveolar e misto também. Isso tem alveolar também. Só que eu não é? sei se eles vão pedir alveolar. Qual é o alveolar? Alveolar é aquilo que a Ana mostrou antes dos alvéolos. Deixa eu mostrar aqui uma alveolar para vocês. Ô, Isabela, essa aula vai ficar gravada? Essa aula que a gente tá dando agora? Isso, essa de agora. Não. Ah, beleza. Ai, que bom. Parabéns. Boa, Jean, boa. Deixa eu ver. Aqui, pulmão. Aqui vocês vão conseguir ver alvéolos. Isso aqui seria. Meu Deus. Isso aqui seria um alvéolo. Parece uma flor, uma nuvem, sei lá. Deixa eu pegar na próstata. Aqui na próstata vocês vão conseguir ver também bem bonitinho. Bom, acho que, assim, seroso ou mucoso é muito fácil, né? A gente teria que ver, talvez, uma acinar e uma tubular. E uma alveolar. Esse aqui é alveolar. Aqui. Tem uma lâmina, inclusive, na faculdade, só que é bem difícil usar as lâminas que tem na faculdade, porque elas são velhinhas já, bem acabadas. A alveolar também classifica serosa ou mucosa. Mesma coisa. Não. Serose Não? mucosa, a gente tá só quando se trata de acinar. Ah, tá. Tá, deixa eu pegar uma. O problema é que vocês já estão vendo a resposta aqui enquanto eu pesquiso, né? Aqui. Se carregar, eu agradeceria. Nossa, essa daqui tá feia. Gente, a minha voz tá indo pro pau, daqui a pouco eu vou ficar sem voz. Tubular. Aqui seria. O que seria isso? Se carregasse. A alveolar, ela vai sempre ser formato tipo de uma florzinha, né? Uma nuvem, sei lá. Isso. Ela sempre vai estar bem solta, assim. Parece que é um monte de rabiscado. Tá carregando pra vocês? Não tá carregando. Pra mim também não tá carregando. Não tá carregando, não. Tá desfocado. Esse site é meio demoradinho mesmo. A resolução dele é meio demoradinha. Ai, que ótimo. A gente já não tem tempo, daí vai ficar esperando o site. Eu queria que vocês vissem, porque tem umas lâminas. Essa daqui, se eu não me engano, ela é bem bonita, dá de ver bem a semiluna de Januse. Só que não tá carregando. Eu já passei pra bastante pessoas esse aqui, Estola de Guy, tá escrito aqui em cima. Esse site é muito bom. Mas eu mando o link, sim. Vou mandar o link, sim. Tá. A gente precisa passar pra frente, gente. O que vocês querem? O que vocês ainda não entenderam? Ó, acinar, quando ela for acinar serosa, ela vai ser bem roxinha. Bem roxinha mesmo. Quando ela for acinar seromucosa, ela vai ter os acinos serosos mais predominantemente do que os mucosos. Ai, tinha carregado aqui. Ai, carrega, por favor, carrega. Aqui. Conseguem ver que tem muito mais, gente olhando essa parte da lâmina, tem muito mais seroso do que mucoso. É por isso que a gente nomeia ela como sero mucoso.
Essa é uma alveolar? Não, Ué, não essa entendi. é uma acinar. Eu ainda estou nas acinar. Porque a única que vai ser serosa, seromucosa ou mucocerosa vai ser as glândulas acinais. Acinares, é verdade. E a acinar, ela sempre vai ter formato tipo de um limão aberto? Uma laranja? Sim. Tá. Se puder demonstrar uma tubular também, por favor. Sim. Deixa eu ver onde será que eles podem ver melhor estômago. Produtor, respiratório, Eu achei um site. E talvez, não sei se é bom de você explicar, porque eu não sei se tu tem familiaridade. Mas eu acho que para mostrar, para ser uma coisa assim mais rápida, acho que ficaria legal. Se quiser tentar. O que? Desculpa, eu não escutei, desculpa. Ó, eu vou tentar espelhar um site que eu achei aqui. Tá. E deixa eu ver se tá indo certinho. Estão conseguindo ver o espelhamento da tela? Ó. Deixa eu voltar aqui. Tá dando para ver sim. Células caliciformes são células unicelulares. Então, são essas daqui que geralmente vai estar em epitélio cilíndrico ou pseudo. Dá para ver certinho? Essas são células caliciformes. As pluricelulares, que são as acinar, as alveolares, vão estar mais aqui para baixo. Deixa eu mostrar certinho para vocês. Pronto. Essa eu achei uma imagem bem legal de mostrar para vocês, porque dá para ver nítido. Essas daqui são glândulas acinosas ramificadas. São glândulas sebáceas. Então, dá para você ver aqui as ramificações dela, no caso, uma aqui e outra aqui. Dá para ver certinho aí? Tá dando para ver sim. Tá dando, sim. Então, essa daqui é uma glândula acinar ramificada. Eu não sei, talvez cada um interprete ela de uma forma ou de um jeito, não sei muito bem. Eu vejo ela parecendo um caule de uma planta, de uma árvore. Eu vejo como se ela tivesse várias raízes. Essa outra aqui é uma glândula tubular enovelada, simples, sudorípara. Então, dá para você ver que ela é mais fechadinha, digamos assim. Dá para ver certinho? Mais fechadinha. Essa daqui tem como se fosse raízes. Eu vejo isso daqui como raízes. Como várias raízes. E a tubular enovelada como uma coisa só. Aqui, ó. Descendo aqui para baixo, a gente consegue ver uma glândula tubular simples, do intestino grosso. Então, essa glândula tubular simples, ela tem esse formato realmente de um tubo. E ela pode ter as células caliciformes. Elas podem ter essa união aí, mas se perguntar qual tipo de glândula, vocês vão botar glândula tubular simples. Essa daqui maior, tá vendo? A tubular ramificada, você vai ver pelos cortes. Geralmente, elas podem aparecer nessas bolinhas, que são um corte. Não sei se esse corte é muito bom. É isso. Eu não sei se esse corte tá muito bom. Tô aqui olhando agora, mas eu não sei se dá para vocês verem direito. Mas longitudinal, dá para você ver que ela tem aqui, ó, uma ramificação, tá vendo? Duas ramificações, aqui um conduto, subindo para cá. Diferente da simples. Então, para identificar, eu acho que tubular é bem fácil, assim, entre aspas, porque dá para você ver um formato dela simples que é bem diferente do ramificado. Dá para você ver como se fossem essas raízes. Aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, subindo para cá. Então, essa daí fica como se fosse a diferença. A composta, ela vai ser praticamente um conjunto. Isa, tá conseguindo ver certinho? Sim. Se você quiser falar por essas imagens, eu vou passando, porque fica melhor, não? Sabe que é o problema? Que a gente tem pouco tempo para dar aula. E eu acho que isso não vai cair. Arriscando morder minha língua a falar,
eu acho que isso não vai cair, porque são 4 tecidos fundamentais que vocês vão render amanhã. Apenas 10 imagens. Eu vou, então, faz assim, eu vou estar passando esse site que eu achei as imagens bem legais. Quem quiser tá dando uma olhadinha, aqui, ó, dá até para identificar. Quem foi que perguntou sobre a questão da secreção delas? Aqui, ó, dá para ver bem como é que funciona a apócrina. Passa o site, Eila. Vou passar, então, vou estar passando agorinha para vocês. E aí a gente, acho que dá para pular, digamos assim, o assunto. Pode ser? Só para ver se clareia aqui. Então, a classificação de seroso ou mucoso é referente apenas para axilar. As tubulares vão ser sempre mucosas? As tubular? É. Deixa eu dar uma olhadinha. Tubular, eu não sei se... me aclara aqui essa dúvida. É que assim, gente, essa classificação de mucosa, serosa, isso é só para assinar, certo? As tubular, elas já são muito mais, como que eu posso dizer, complexa. Porque não é só um tipo de secreção. Por exemplo, no estômago, a gente tem muito mais do que só uma secreção, sabe? Uhum. Então, a gente pode passar para outro assunto ou... Gente, é porque... Gente, infelizmente, eu tenho uma vontade muito grande de dar uma monitoria presencial, porque eu acho que fica uma coisa bem mais... Sim, eu também, eu fico muito perdida aqui tentando explicar. E eu tô gesticulando aqui com vocês e vocês não conseguem ver. Então, é porque a gente tem pouco tempo, na realidade. Dava pra gente fazer uma coisinha, mas é porque o tempo não permite. Mas eu acho que dá pra gente remarcar uma aula geral, presencial, que fica bem melhor de entender. Então, perdão se não tá... Tá meio corrido, gente, perdão, de verdade. É que a gente tentou, eu falei com a Marmore para fazer presencial, só que ela realmente não conseguiu sala até agora. Quando ela conseguir, a gente vai fazer uma reunião e a gente vai conseguir uma sala para vocês. Ô, pessoal, mas tá clareando super, tá? Vocês estão ajudando, tipo, horrores. Não se pesem com isso, até é legal assim, porque cada um faz de onde tá, né? Tá bem tranquilo. Eu vou tentar passar todos os materiais certinhos para vocês, para poder estudar. Realmente, cada um tem seu jeito, né? Vamos para nervoso agora? O que você acha? Acho que a maioria tá com dúvida no nervoso, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho de nervoso, sistema nervoso. Então, pode ser assim, a gente dá essa aula de nervoso e aí a gente pode estar passando os sites para vocês verem o muscular e o conectivo. Beleza? Fechou. Pronto, vou estar aqui de novo espelhando a tela. Gente, sobre tecido nervoso, o que é que acontece? Eu estava falando... Tá dando para ver certinho? Eu estava falando com a doutora. Ela me falou para apresentar somente as glândulas, ou as células e praticamente isso. Ela só me pediu as células neuronas e gliales. Então, eu vou estar falando aí mais ou menos por cima dessas duas. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Falando bem por cima. As células do sistema nervoso central vão ser essas 4 aqui, que são as células oligodendrocitos, astrocitos, microglia e impedimiocitos. Esse daqui provavelmente não pesa. Olha, não tá entrando não a imagem, filha. A gente ainda tá em glândula na imagem. Ah, gente, perdão. Calma aí, eu vou tentar mudar o compartilhamento. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver assim? O slide? Sim. Então eu vou tentar dar um zoomzinho aqui. Então, essa divisão de células, a gente pode dividir em sistema nervoso central, que são as células oligodendrocitos, astrocitos e microglia. Impedimiocitos não vai pedir, mas eu vou estar mostrando, tá bom? Provavelmente não peça. E o sistema nervoso periférico, que só são 2 células, que são as células de Schwann
e as células satélites. Descendo para cá, vão ter as neuronas. Neuronas vão estar em qualquer sistema. Então, neuronas vai estar dividido aí em corpo, ou soma, dendritas e axons. Quem quiser dar um printzinho aqui para a gente poder pular essa parte e ir mais para a parte estrutural, eu passo qualquer coisa, o slide para vocês. Também pode ser. Então, a neurona, na lâmina, nós podemos observar muito bem a soma, que é praticamente esse formato de olho. Eu enxergo como um olho. Então, a gente vai estar vendo aqui suas prolongações, que são suas dendritas, e seu axon, que provavelmente é o mais grossinho que você vai estar visualizando. Bem difícil de ver os axons. Provavelmente só vê em cortes transversais, então isso daí a gente deixa para depois, provavelmente não vai mostrar. Então, neuronas são células que parecem estrelas ou parecem olhos. Ela vai ter aqui seu núcleo, seu nucleolo, e essas bolinhas que vocês podem ver pintadas, vou até achar uma foto melhor aqui, ó. Dá para ver certinho? Essas bolinhas são os corpúsculos de Nício. Não sei direito pronunciar, mas são esses corpúsculos. O que esses corpúsculos são praticamente ribossomos. Então, a gente pode ver bem presente na soma esses corpúsculos, o núcleo e o nucleolo. As dendritas, não dá para ver, não vai pedir se ela é uninuclear, ou uninuclear, se ela é unipolar, bipolar, em lâmina sim. Se fosse uma prova teórica, pediria. Tá dando para entender? Tô falando um pouco rápido, né, gente? É que eu tô com medo do tempo. Enfim, aqui são mais imagens mostrando as neuronas. E aqui são suas partes. Pulando para as células da neuroglia periféricas, ou células do sistema nervoso periférico. São duas, apenas duas. São as células de Schwann e as células satélites. As células de Schwann vão estar aí responsáveis de produzir a vaina de mielina no sistema nervoso periférico. Então, ela vai estar envolvendo o axon e dando essas voltazinhas aqui que a gente pode ver. Eu tentei procurar uma imagem, mas bem difícil de botar. Eu acho que é bem difícil de cair, mas tentei procurar uma imagem legal aqui para vocês. Se eu não me engano, no livro tem uma página que dá para ver bem certinho. Se vocês quiserem, eu especifico depois, porque acho que agora se eu procurar vai demorar um pouco. Mas, enfim, a função delas é bom lembrar. Célula de Schwann, produzir vaina de mielina no sistema nervoso periférico. As células satélites, já diz pelo nome, elas vão estar praticamente localizando uma neurona. Então, ela tem essa função aí de sustento, ela envolve a neurona, elas vão estar sempre ao redor. Então, essas aqui são células satélites. Parece um epitélio simples plano, mas não vão botar epitélio simples plano. Que células são? São células de satélite. Tem essa função aí de sustento, de várias coisas. Tá dando para ver certinho, entender o que eu tô falando? Acho que estou falando rápido. Estou preocupada com isso. Qualquer coisa vocês me falam e eu volto. Bom, no sistema nervoso periférico, são essas as células que podem cobrar. Então, como identificar? Satélite sempre vai estar aí ao redor da neurona e Schwann vai estar ao redor do axon. Vai estar formando essas várias camadinhas aqui, ó. Indo para a neuroglia. Você tem como aumentar a imagem daquela anterior, é essa daí? Aumentar a imagem? Essa, isso, por favor. Essa imagem aqui? Isso, que a gente não consegue ver. A célula satélite é qual? Porque estava longe. Essas aqui, ó. Tá vendo? Essas células satélites estão envolvendo
aqui são a mielina. Essa parte aqui que vocês estão vendo é mielina. Então, a célula satélite ela vai estar envolvendo e produzindo essa mielina. Envolvendo o axon e produzindo essa mielina. Eu vou tentar botar uma imagem melhor no PDF, que eu posso estar fazendo aí para vocês. Porque essa célula é bem dificilzinho de achar a lâmina. Pensa. Eu tô mandando uns sites, inclusive de conteúdo de nervoso, no grupo que eu tenho acesso. Depois a Ela encaminha desse grupo para o outro grupo que vocês têm, que são dois grupos diferentes. Só isso mesmo, eu tô mandando umas coisas porque vocês têm que ver lâmina para entrega. Infelizmente, isso não é algo que a gente pode ajudar muito vocês. É vocês mesmo que tem que buscar se acostumar com as lâminas. Eu vou estar passando agora para a neuroglia central. A neuroglia central é onde a gente começa a ter essa diversidade de células. São as células gliales, que são divididas em oligodendrocitos, que têm a mesma função das células de Schwann, que é produzir mielina. Aumenta a imagem, por favor. Qual das duas? A 3D ou a... Não, aqui você está explicando passo a passo aqui. Isso, obrigada. Pronto. Os oligodendrocitos vão ter a mesma função das células de Schwann. Só que uma é no sistema nervoso periférico e a outra é no sistema nervoso central. Então, as de Schwann vão estar fazendo a mesma função, só que no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central vai estar os oligodendrocitos. As células ependimárias, vão ser células epiteliais, praticamente, cúbicas, que vão estar envolvendo um conduto da medula. Mas muito difícil botar isso. Bem difícil mesmo. As que vão cair, de certeza, sim, pode ser oligodendrocitos, astrocitos, microglia. Pode ser que apareça. Até de Schwann eu acho bem difícil. Mas vou estar aqui falando de novo. A microglia, ela age como se fosse um macrófago. Então, ela vai estar aí dando suporte de proteção. Ela vai ser como se fosse um filtro. Ela vai ver o que passa e o que não passa. Os astrocitos vão ter formato de estrela, pelo seu nome já dá para saber, astro. Elas vão estar sempre juntos de capilares ou vasos sanguíneos. Sempre, sempre, sempre. Então, como identificar cada uma delas? Oligodendrocitos vão estar perto das neuronas, porque elas vão estar produzindo a vainadimelina. Os astrocitos sempre vai estar perto de sangue, então sempre vai estar perto de capilares e vasos sanguíneos. E a microglia, ela vai ser mais achatadinha. Eu vou estar mostrando a vocês todo certinho. Então, eu acho que fica melhor na imagem. A imagem não abriu muito aqui, mas por aqui já dá para saber. Os astrocitos, num pigmento de hematoxilina e eosina, eles vão ser mais claros. Então, os núcleos são bem mais clarinhos e bem maiores. Realmente parece um ovo. Na minha cabeça, realmente parece um ovo. Bem grande, digamos assim. Os oligodendrocitos são menores. Os núcleos são bem mais pigmentados. Então, a diferença de astrocito para oligodendrocitos é a coloração e o tamanho do núcleo, principalmente. As microglias são bem mais achatadas. Tá vendo aqui? São bem mais achatadas. Então, e a coloração é bem mais forte que dos astrocitos. Então, dá para você saber que pelo núcleo mais achatado são as microglias. Os astrocitos têm um núcleo bem mais proeminente e bem mais claro. E os oligodendrocitos são um núcleo bem mais escuro e menores. Indo para os oligodendrocitos em si, também acho que os dois realmente parecem ovozinhos, mas a coloração do núcleo realmente é o que identifica eles. Como eu falei, os oligodendrocitos têm função de produzir a vainadimelina, então sempre vai estar perto, geralmente, de um neurônio. Então, ele vai estar produzindo
essa mielina para os axons. Axons, não sei direito como cada um pronuncia, mas dessa forma. Então, oligodendrocitos, o núcleo bem mais pigmentado. A microglia não abriu a imagem. Vou tentar achar a imagem aqui para vocês, rapidinho. Um minuto. Esse site aqui, ó, muito bom, inclusive, vou estar passando também para vocês no chat, que ele é bem legal. Aqui. Os astrocitos, essa imagem é pigmentada com um corante especial. Então, a gente pode identificar que os astrocitos, eles estão bem perto de um vaso sanguíneo. Dá para ver certinho? E na coloração normal dele, ele vai ser mais claro. Então, sempre perto de um vaso sanguíneo vai estar o astrocito. Realmente parece estrelas. E vão estar sempre perto desses vasos. Na coloração normal, ele vai ser mais esbranquiçado, vai ser mais clarinho. Indo para os oligodendrocitos, eles vão estar... Nessas imagens aqui não dá para distinguir bem, mas são esses daqui com um núcleozinho mais pigmentado. Que parece já o ovo que a professora fala. Microglia. Microglia, ela é bem achatadinha, ela é bem pequena. Essas imagens aqui não vão estar tão boas, porque não é pigmentado com eosina e hematoxilina. Mas eu vou tentar procurar aqui um melhorzinho de mostrar para vocês. Alguma dúvida específica? Eu não sei se você tem, mas a doutora Belém falou em células entéricas. Você tem alguma coisa só para mostrar? Entéricas? Sim, células entéricas. Ela falou da Schwann, satélite e a entérica. Sim, só que, por exemplo, entérica não dá de ver na lâmina. As únicas, como a Ayla falou, as únicas que vocês vão conseguir identificar na lâmina que eles podem pedir são neurona, oligodendrocito e astrocito. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Eu não tenho foto de lâmina. E eu provavelmente acho que não caia. Mas eu vou estar entrando em contato, qualquer coisa, com uma das doutoras para perguntar, só para confirmar. Tá bom, obrigada. Eu não tenho, não. Deixa eu mostrar mais. Deixa eu ver aqui. A célula satélite vai ter em ambas, porque estão na periferia, é isso ou não? As células satélites, propriamente ditas, digamos assim, elas vão estar na periferia. Isso, na periferia, rodeando a neurona. Aqui, ó. Sempre na periferia da neurona. Na neuroglia periférica, no caso. No sistema nervoso periférico. Tá. Rodeando as neuronas. Deixa eu ver. Cadê o site? Eita, gente. Aí no sistema nervoso central é oligodendrocitos ou astrocitos. Isso. Não tem neurona desse. Tem também. Todos têm neurona, independente. Todos têm neurona. A única coisa que muda... Gente, cadê o site? Aqui. A única coisa que muda é os oligodendrocitos, que nas células periféricas, no sistema nervoso periférico, vai ser as células de Schwann. E não vai dar para identificar os astrocitos nem o resto. O que muda de verdade é só o nome das que produzem vaina de mielina. Eu não sei se está dando para entender. Deixa eu ver o que eu estou falando. Aqui, gente. Então, no sistema periférico, eu só consigo ver as células Schwann e a satélite só. Eu vou ver o neurônio, eu vou ver a neurona, que pertence ao sistema nervoso periférico,
as células de Schwann, que produz a bainha de mielina, e as células satélites. Só essa é a minha preocupação com as periféricas. Isso. Né? Sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central, que eu tenho que me preocupar com todo o restante, não é isso? Isso. E deixa eu te falar, você está falando muito dessa questão das células satélites que fica próximo à neurona. Você tem como mostrar os neuropilos? Porque é diferente, né? Porque ela tocou nessa situação. São ramos, não dá para ver o axon, mas eles são ramificações. Eu vi no livro. Eu não tenho como mostrar aqui porque eu não tenho a lâmina. Mas na página 386 do assunto do sistema nervoso, dá para você ver. Eu vou olhar, obrigada. E deixa eu te falar, esse grupo que vocês estão colocando aí, que grupo é esse que eu tô aqui doida querendo encontrar, não tô vendo? É isso, eu não sei se o pessoal todo tá no grupo, em um grupo que, se eu não me engano... Então, eu tô mandando no grupo que me colocaram, que tem só 3 grupos de prática, mas eu tô pedindo para eles mandar no grupo geral. Inclusive, se alguém tá nesse grupo, por favor, mandem os links no grupo geral. Se você tem coleguinha que é da outra turma, por favor, mandem para outra turma, porque esses links são bons. Ótimos, obrigada. Esse aqui não vai cair, de certeza esse aqui não vai cair, que eu já perguntei. Eu tava tentando mostrar uma microglia, mas eu acho que eu não tô achando a lâmina. Mas eu acho que por essa daqui, por essa imagem aqui, dá pra gravar. Eu vou procurar. Gente, eu vou tentar fazer hoje, para poder ajudar quem vai fazer prova amanhã. Um PDF só com essas imagens e botando a legenda embaixo. Pode ser certinho? Tento fazer isso hoje para mandar. Depois, tipo, das microglias, que são essas daqui, que são bem mais aplanadas, vamos ter os ependimiocitos, ou as células ependimárias. Licença aqui, rapidão. Eu coloquei o link do grupo aí no chat. Aí, só vocês clicarem e ver se vocês conseguem. Muito obrigada. Valeuzão mesmo. Para finalizar, essas aqui são as células ependimárias, que são células cilíndricas, praticamente são células cilíndricas, que vão estar aí formando o conduto ependimário da medula. Mas não vai cair isso daqui, bem provável que não caia. Não vai cair. Só estou mostrando aqui para conhecimento geral. Eu vou estar passando esse slide com as imagens, que não está aparecendo aqui, mas eu vou botar as imagens certinho. E vou estar mandando aí no grupo, para vocês ficarem revisando e olhando certinho. Alguma dúvida? Em questão às células? Vou olhar o chat. Mando. Aninha que botou aí. Eu mando. Vou estar salvando e vou estar mandando para vocês. Pode ser? Esse slide de sistema nervoso. Vou tentar botar a legenda de cada foto. Acho que no geral é só. Assim, só. O mais importante, no caso, são as células. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, que eu tento responder também. Isa também. Eu acho que, resumindo, é isso. Vou estar passando os materiais todos para vocês. Obrigada. Tudo certinho. Espero ter ajudado. Ajudou. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. A gente está disponível, tá? E desculpa por você... Entendeu? Muita confusão. Não, essa aula de 10 horas da manhã que vai estar todo mundo estudando, vocês não tem como fazer, não, amanhã esse horário? Daria para vocês, não? À tarde? A gente marca e a gente entra. Eu vou tentar remarcar, vou tentar falar com a doutora, porque estava certo para outra monitora, então é no horário dela, mas eu vou pedir para mudar e a gente tenta fazer uma coisa mais com calma. Aí você avisa nesse grupo aí, tá bom? Pronto. Eu agradeço. Gente, desculpa qualquer coisa e obrigada. Perdão. Botar minha voz. Obrigada. A gente tem que agradecer. Obrigada.
Boa sorte para quem vai fazer prova amanhã. Qualquer coisa, pode chamar a gente. Tá bom? Obrigada, arrasou. Estamos Beijo.